Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Ah, professor, mas era lá mesmo, na poesia romântica, porque hoje nós vamos estudar a prosa romântica, o romantismo no Brasil. Beleza? Então deixa a poesia para lá e vamos para o texto em prosa. Bora lá! Pois bem, pessoal, vamos trabalhar hoje a prosa romântica, o romantismo no Brasil. Já estudamos a poesia romântica do romantismo no Brasil e hoje vamos aprender um pouco sobre a prosa. Vimos lá na poesia que temos três gerações: a primeira geração, a indianista; a segunda geração, a ultrarromântica; e a terceira geração, a geração condoreira. Acho que vocês lembram disso. Se não lembram, vai lá depois, procura lá no canal do professor Sebastião Dias, que tem lá Romantismo no Brasil, Poesia. Porque hoje nós vamos falar sobre a prosa, beleza? Então, para a gente começar essa aula de hoje e falar um pouco sobre a prosa, o que é que nós iremos identificar dentro desse contexto todinho da prosa romântica? Primeiro, quando nós falamos da prosa, nós estamos falando do romance romântico. Professor, não existe um pleonasmo aí quando eu digo romance romântico? Não existe, porque é isso que nós temos que começar a entender para poder estudar esse conteúdo. Primeira coisa, quando eu falo nesse romance na literatura, esse romance não é o mesmo romance daqueles filmes românticos que vocês assistem. O romance da literatura equivale a um romance narrativo, que é o quê? É um texto longo, é uma narrativa longa. Não tem nada a ver com esse romance que vocês encontram no cinema, onde tem lá os filmes de amor, o Titanic abrindo lá os braços. Então, não tem nada a ver com esse romance, beleza? Que fique bem claro logo isso para vocês. Quando nós falamos de romance em literatura, eu estou falando de uma narrativa longa. Então, para a gente dar início, pessoal, a essa nossa aula do romantismo no Brasil, a prosa, a gente vai trabalhar primeiramente como foi que iniciou esse romantismo no Brasil. Tá entendendo? Então, para poder ter início o romantismo no Brasil na prosa, você tem que entender. Professor, então quer dizer que o romantismo aconteceu assim: terminou a poesia e começou a prosa, foi isso? Não. A poesia foi no mesmo tempo, era a poesia do seu lado e a prosa do outro. Os autores da poesia e os autores da prosa. Então ela aconteceu assim, foi uma coisa paralela, sequencial ali. Eles estavam, alguns têm a característica da poesia e outros tinham da prosa. Então você não pode pensar, ah, professor, então quer dizer que a poesia aconteceu numa época e a prosa em outra? Não, ali foi tudo ao mesmo tempo. Só que a prosa, ela tinha suas características próprias, como a poesia também, e os seus respectivos autores. Então, sempre que falar em romantismo no Brasil, a prosa, você vai lembrar logo da Moreninha. Isso mesmo, a Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo. Aquela obra que foi publicada em 1844, que é considerado o primeiro romance de sucesso brasileiro da prosa. A prosa, pessoal, para que vocês entendam, ela era escrita em folhetins. Isso mesmo, os folhetins de jornais. Você não vai pensar que chegava o livro romântico, o livro de romance ali completo, não. Vinha a prosa, vinha capítulos em jornais. É mais ou menos o que acontece hoje. Quando vocês assistem uma temporada né, nas séries, Netflix, só faz na propaganda aqui. Você assiste uma temporada e depois vai esperar um bom tempo pela outra. Era mais ou menos o que acontecia naquela época. Esperavam ali semanalmente, ou era em 15 dias, eles liam um capítulo e no próximo jornal era que vinha o próximo capítulo da leitura que eles fizeram. Então não era uma coisa que vinha logo. Imagina aí, um jornal caber um romance completo, sendo que é uma narrativa longa. Então, quando nós falamos em prosa no Brasil, iniciou-se com o romance em folhetim, que fique bem claro isso, A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844. Pessoal, quando nós falamos nas obras românticas, é uma história assim que ela é muito previsível, é uma das características, você já tem mais ou menos uma noção do que vai acontecer. É mais ou menos parecido com aquelas novelas que passam lá no SBT, que você já sabe que tem um vilão, tem um bonzinho, e no final lá ou casam ou morrem. É mais ou menos essa mesma coisa na prosa. Você é aquela história que é bem previsível. Você já sabe que tem um herói e tem um vilão. Tem Paulina, tem Paola Bracho e tem Paulina, por exemplo, da Usurpadora. Você já sabe que vai ter o vilão e que vai ter o herói.
Então, ali era mais ou menos essa previsibilidade que tinha. Você já previa o que ia acontecer nas histórias da prosa, dos romances em prosa. Beleza? Ali, o final da história eu já sabia. Eu morri, eu ia casar. Era um final ou triste ou feliz. Mais ou menos como essas novelas que vocês assistem hoje. Então, vejam. Como eu disse a vocês, que a poesia e a prosa, elas ocorreram paralelamente ali, no mesmo tempo, certo? Só que há uma diferença. Enquanto a poesia nós tínhamos 3 gerações, a primeira geração indianista, a segunda geração ultrarromântica e a terceira geração condoreira, a prosa não era dividida em gerações. Gente, professor, como assim? A prosa não tinha essa divisão de gerações. A prosa ela era dividida por temas, por as fases temáticas que deram essa divisão na prosa romântica. Que é o quê? Que esses temas foi o que gerou essa divisão. Romance indianista, romance regionalista, romance urbano e o romance gótico. Os temas, as temáticas, não é dividido em geração como foi na poesia. Então que fique claro isso para você. Na poesia é dividido em gerações. Primeira geração, segunda e terceira. Quando eu falo de prosa, eu falo em temas. Prosa, o romance indianista, o regionalista, o urbano e o gótico, certo? Quando nós falamos na prosa, você vai entender logo essa parte. Quando eu falo, por exemplo, no romance indianista, o romance indianista ele traz à tona o quê? A vida, a cultura, a crença e os costumes indígenas. O próprio nome diz, romance indianista. Quando você for ler uma obra indianista, de romance indianista na prosa, vai trazer esses costumes indígenas, vai trazer assim a figura do índio como um herói brasileiro. É bem parecido com a primeira geração indianista. Muito parecido essas duas. Porque na prosa ele vai escrever sobre esse índio, o herói, o valente, o índio de caráter, um índio honesto, que vai representar o povo brasileiro, era mais ou menos isso. E o cenário das obras do romance indianista é um cenário que é para trazer a natureza, é um cenário natural que reflete o ambiente brasileiro, um ambiente natural. Então, o romance indianista ele se caracteriza por isso. E quando nós falamos em obras, sempre que falar em obras, que falar em autores, o nome mesmo da prosa do romance brasileiro vai ser José de Alencar. Falou em romantismo no Brasil prosa, nós estamos falando em José de Alencar. José de Alencar vai aparecer em todos esses aqui, no romance indianista, no regionalista, no romance urbano, no gótico é exceção, mas ele aparece em todas. Alô, em um nome para o romantismo no Brasil na prosa, nós estamos falando em José de Alencar. Então anota aí, José de Alencar foi o principal nome do romantismo no Brasil na prosa, beleza? Aqui na indianista, por exemplo, destaca-se aí o Guarani e Iracema, que é de José de Alencar. Beleza? Então, quando nós passamos para um outro romance desse, vem o regionalista. O romance regionalista vai ser o quê, pessoal? O romance regionalista ele vai passar aquele ambiente rural. É mostrar aquele Brasil em ambiente rural, mostrar os valores, os costumes, as crenças típicas de uma região. Então, ele vai destacar a região. Seja o norte, o nordeste, seja a região que ele vai destacar na sua obra. Certo? Seja o sudeste e por aí vai. Então, o cenário que é mostrado no romance regionalista, o próprio nome diz, vai ser um cenário rural. É onde nós temos ali um herói do campo, que o herói ali vai ser do campo, é destacado nisso. Então, romance regionalista, você vai pensar logo no campo. É um herói do campo, um sertanejo, alguém que pertence à sua terra. Ele vai ser o retrato dessa terra que ele pertence. E aí nós podemos falar, por exemplo, o Tronco do Ipê, que é uma obra de quem? José de Alencar. E, entre outros aí, por exemplo, Inocência. Inocência de Visconde de Toné é outra também que é muito assim destacada nessa época. E Bernardo de Guimarães com a obra Escravizaura, que é bem conhecida de vocês. Então, romance regionalista é para a região. Certo? E aí, pulando, nós temos o romance urbano. O professor quer dizer que José de Alencar vai aparecer no romance urbano? Claro que vai. Aí é onde vai entrar todas as obras assim de destaques dessa época da prosa romântica.
Lá tem a obra Senhora, por exemplo, Lucila, Diva, A Viuvinha, tudo de José de Alencar. Ele é o cara da prosa é José de Alencar. Certo? Então, quando nós falamos no romance urbano, a grande maioria da narrativa, ela conta uma história que acontece nas capitais. Olha a diferença. Enquanto o regional está falando lá do rural, enquanto a indianista está falando lá da natureza, dos índios, o romance urbano, ele trata das capitais. Ele trata da alta sociedade. Certo? É por isso que se destacou muito assim, os leitores dos folhetins eram mais os burgueses. Eles se espelhavam em algumas coisas que passavam nas histórias. Os trajes, a história. Então, eles tinham esse, vamos dizer assim, eram fiéis a essas leituras dos folhetins. Né? Igual vocês, quando estão assistindo aí a série de vocês, esperando os próximos capítulos serem liberados. Então, o romance urbano, ele destaca isso. Dentro dessa parte, ele faz uma crítica no romance urbano aos costumes da época. Certo? Então, os heróis, as heroínas do romance urbano faziam ou não parte dessa alta sociedade e eles tinham que superar várias barreiras, tanto no amor para poder ter essa felicidade, como para poder ter o casamento. Então fala dessas barreiras. Falar de romance urbano passa na alta sociedade, passa nas capitais. E aí, professor, José de Alencar, com Senhora, com Lucila, Diva, a Viuvinha e um outro professor que se destaca aí. Aí nós temos aí uma obra também que é bem destacada, que é Memórias de um Sargento de Milícia, que aí esse aí é massa demais também, como diz Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícia, é muito interessante. E por último nós temos aqui, que é um pouco assim, vamos dizer, tirar um pouquinho, é o romance gótico. Romance gótico, o próprio nome já diz. O que é o romance gótico? Vai ser categorizado por uma ênfase às situações macabras, aquelas coisas misteriosas. É falar de coisas assim, meio que estranhas, coisas misteriosas, contos de terror. E aí ele entra como característica o pessimismo, vai entrar aquela história, toda a literatura fantasiosa, então é um pouco diferente dos outros romances. O romance gótico. E aí destaca-se Álvares de Azevedo com Noite na Taverna. Beleza? Então esses são os quatro. Falar de prosa romântica, você vai lembrar disso. Que é dividido por temas. Romance indianista, romance regionalista, romance urbano, romance gótico. O nome da prosa romântica, José de Alencar, o maior nome. Professor, e teve outros também que se destacaram, outros autores? Teve. Nós tivemos aí o Franco Távora, tivemos o Visconde de Toné, o Bernardo de Guimarães, mas o maior nome mesmo em si vai ser José de Alencar, beleza? Então é só isso mesmo, é a prosa romântica. Lembrar que é um texto escrito em prosa, vai escrever a folha toda, diferentemente lá da poesia. A poesia foi destacada em 3 gerações, o romance na prosa é dividido por temas. Então é só isso mesmo, falar do romance em prosa é falar em temas, e aí dá para você se ligar um pouco nisso, beleza?